Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live da Curiosamente. Hoje a gente recebe a Loiane Flores, de São José do Rio Preto, que é mamãe da Alice, uma menininha rara, para lá de rara. Tá bom? Eu estou esperando aqui a Loiane entrar, que tem o Instagram Crescendo Especial. Então vamos lá, eu vou chamar aqui a Loiane. Oi, Érica, oi, Maria Alice. Oi, boa noite, todo mundo que está entrando para a nossa live de hoje. Oi, gente. Oi, Loiane. Oi, Boa noite. Oi, Alice. tudo bem? Ah, a estrela da noite. Aqui, ó. Fala, oi, gente. Boa noite. Oi, Alice. Muito bom ter vocês aqui na Curiosamente. Ai, obrigada Loiane, pelo convite. ela, eu queria muito agradecer a Loiane de ter aceitado o meu convite pessoal, né, de participar de uma live, porque ela e a dona Alice têm uma história fantástica e incrível para muitos pais, né, inspiradora. Então, Loiane, eu queria agradecer muito a sua participação, né? E a gente tem Obrigada. muita coisa em comum. Pois é, Dani, a gente se conheceu de uma forma, né? A maternidade atípica nos aproximou. Que bom ter te conhecido. Tem pessoas que acho que Deus apresenta para nós mesmo. E sou muito feliz por ter conhecido você e por a gente ter contato. Eu agradeço o convite de estar participando hoje da live. Né, Alice? Poder contar um pouquinho da nossa história, inspirar outras pessoas, né? Dividir um pouquinho como foi a sua história, né, filha? É. É. Ah lá, ah lá. E ela vai ficar com a gente? Não, vai pro papai agora, né, Vai com o Alice? papai? Vai com o Ela papai, tal, Alice? trouxe ela para vocês Então, ó, conhecerem, mas depois vocês vão no essa Instagram também. Alice tem um Instagram, né, a Loiane, Crescendo Especial, gente, que é fantástico. E ela conta tudo pra gente, papais, mamães de crianças atípicas ou não, porque ela é inspiradora para muitos pais, né? Hoje, Elaine Giardini me falou, estudou comigo no colegial, me Jura? falou, você conhece ela, né? Se conheço também online, assim, não vi pessoalmente ainda, mas a gente se fala Então, sempre também. a Elaine me mandou uma mensagem hoje, você precisa me adicionar no celular, que eu já passei meu celular para ela. A gente estudou no colegial, nós somos amigas de Se conhe... almoçar na casa, e ela me mandou assim, Dani, você que é dona da Curiosamente, eu te achei lá por causa da mãe da Alice. Então, ó, eu já respondi para ela, então, ó, me adiciona que eu quero falar com você. Suzetinha, boa noite. Então, assim, ó, eu queria saudades também. A gente teve bons anos de colégio juntas aqui em Botucatu, no Colégio La Salle, e a gente era muito amiga. Só que a vida vai afastando, né? Enfim, mas nos faz reencontrar de novo, né? Foi muito bacana receber a mensagem dela. Que legal, tá vendo como o mundo é pequeno? Pois é, muito pequeno. Vamos lá então falar da nossa estrelinha da noite, a nossa pequenininha rara, né? Alice. A Alice está com quantos aninhos? Alice tá com 3 anos e 3 meses. 3 anos e 3 meses, né? E conta um pouquinho para mim, pra gente, compartilha com a gente, como é que você percebeu a raridade da Dona Alice, que ela era para lá de especial. Como é que tudo começou na sua vida? Então, eu engravidei, eu era casada já, né? Não foi planejado, mas ela foi muito querida desde sempre. O meu pré-natal, todos os exames foram absolutamente normais. E foi cesárea, né? O meu parto foi marcado com 38 semanas e 6 dias por uma escolha nossa e estava tudo bem. O peso, translucência nucal, exatamente tudo dentro do padrão, né? Do normal.
Quando eu fui para tê-la, né, foi dia 10 de março de 2017, eu acordei naquele dia já chateada. Minha mãe acho que está até participando da live, ela vai confirmar. Ela e minha avó foram para minha cidade, que na época eu morava em Catanduva, que é a cidade do meu marido. E aquele dia eu já acordei, na verdade, chateada, mas achei que era ansiedade e tudo, mas eu acho que algo já me falava que não estava bem. Estava marcado para as 2 da tarde, o parto da Alice. E assim foi, na anestesia foi tudo bem. Olha lá, minha mãe dizendo que sim. Sim. E mãe de primeira viagem, porque eu sou mãe de primeira viagem, eu via muitos vídeos de parto antes de tê-lo. Então eu já fui com uma expectativa, uma ideia na cabeça de como seria, né? Só que quando a Alice nasceu, eu lembro que o médico falou assim pra mim: agora você vai sentir uma pressão na barriga e ela vai nascer. Né? Eu senti a pressão na barriga, só com silêncio na sala, ela não chorou. E ali a gente já começou a perceber uma movimentação muito estranha, até então eu não tinha visto ela. E aí, quando eles tiraram ela, foi tudo muito rápido. Eu não tive aquela foto dos 3 na sala de cirurgia, porque eu não pude vê-la naquele momento. Ela nasceu realmente muito mal. Ela nasceu roxa, praticamente preta, ela não chorou. Ela era um bebê praticamente morto, porque ela não tinha vida, parecia um boneco, assim, na mão do médico. Foi muito traumático pra gente. Então, ali a gente já viu que não estava bem, desde o nascimento, né? Porque na gestação foi tudo normal. Como eles tinham que socorrer ela muito rápido, ela precisou ser reanimada, o Apgar dela foi baixíssimo. Então, foi tudo do nosso lado. Então, a gente não pôde vê-la, mas ao mesmo tempo eles estavam cuidando dela do nosso lado, né? E aí já levaram para UTI. Eu só fui encontrar a primeira vez a Alice na noite daquele dia, depois que eu saí de sala de recuperação. E aí eu fui até a UTI conhecê-la. Só que meu marido já tinha conversado com os médicos, enfim. Só faltava eu, na verdade, para vê-la, né? Ele já tinha visto. E lá eles viram de primeiro momento que a Alice ela não tinha as unhas. Foi o que mais chamou atenção. Depois do nascimento, ela não tinha nenhuma unha no pezinho. E só 3 em cada mão. Então, devido a isso, eles foram procurando outras coisas que pudessem ter justificado esse nascimento. A história dela é bem longa, gente. Eu vou tentar resumir. Mas eles foram fazendo vários exames, ultrassom abdominal, tudo que era possível, porque ela não tinha nenhum dia de vida, né? Mas ela já fez ultrassom do encéfalo, enfim. E na época não se constatou mais nenhuma malformação, com exceção do PCA, que é um soprinho no coração que a gente fala. E então aí eles fizeram um cariótipo, que é o primeiro exame genético aí, né? Depois mais pra frente eu vou falar um pouquinho dos exames genéticos. Escolheram, o resultado dela veio normal. Que é um exame normalmente que se vê síndrome de Down, coisas mais comuns, né? Síndromes mais comuns, né? Síndromes mais frequentes. O cariótipo, ele é bem, assim, superficial, né? Limitado, acho que é a palavra ideal. Ele é muito limitado. Então, assim, a Alice ficou internada 23 dias inicialmente na UTI, porque com 4 dias caiu o cordão umbilical dela, ela pegou uma infecção no hospital. No coto umbilical, então já tomou antibiótico desde muito novinha, precisou de acessos bem invasivos, aquele pique, né, que fala que vinha até quase o coração. Ela já tinha dificuldade para respirar, era mais cansadinha, não precisou ser entubada de primeiro momento, mas com oxigênio, suporte de oxigênio vários dias. E ela fazia muito episódio de apneia, sabe? Todas as intercorrências de UTI ela teve. Não conseguia amamentar. Eles falavam que ela era um bebê hipotônico, né? Tem a hipotonia até hoje. E assim foi. Eu ia visitá-la com até os 23 dias e ela teve alta e foi para casa. Sem diagnóstico. Eles me falaram que ela não tinha síndrome nenhuma e que as unhas eram como uma malformação, como se tivesse nascido com 6 dedos, sabe? E eu levei ela para casa. Tá bom, Cláudia? Tá bom, tô te ouvindo. Você tava com quantos anos? Eu tive a Alice com 18 para 19 anos. Tá, gente? Tudo isso com 18 aninhos. Eu, velha, pastei. E ela com 18 para 19 aninhos. Tudo isso, tá? E não acabou, né? Não, nem começou, na verdade. Nem começou. Nem começou.
Eu fiz 19 anos, Dani. Na verdade, ela estava na UTI, porque a gente tinha dias de diferença. Então, eu fiz 19, dia 22 de março, e ela nasceu dia 10. Nós somos 12 Tá, dias de diferença. Então, eu já estava com quase 19. tá. E ela foi para casa, mas eu não conhecia a Alice. Eu conhecia só nos momentos de visita, que quem foi mãe de UTI sabe aquela angústia de esperar lá fora. Você via meia horinha só de manhã, meia horinha à tarde. Né? Eu lembro que eu não tive dieta, assim, de ficar de repouso. Eu tinha muita dor no meu corte, mas todo dia ia lá, subia a rampa da UTI, tirava o leite, que ela não conseguia mamar, mas eu tirava e levava o meu leite para ela, né? Tinha os horários, tudo certinho. Então, da mesma forma, como se ela estivesse em casa, eu passei tudo igual. Meu leite empedrou, tinha muito leite, mas ela estava na UTI, né? E foi muito Sim. triste, eu me lembro, o dia que eu tive alta, até pedi para ficar uns dias a mais no hospital, porque a gente não sabia que ela ia ficar 23 dias. E aí a gente saiu com a mala do jeitinho que foi, porque na UTI não põe roupinha, né? Então eu lembro que eu tinha embrulhado tudo, a primeira, a segunda troca, a terceira. Era a maior expectativa. Então esse dia que foi uns 3, 4 dias depois do parto, que eu tive alta. Eles não podiam me manter mais no hospital, porque ela ia ficar ali por tempo indeterminado. No caso, foi 23 dias. Então, Sim. foi a primeira situação depois do parto que foi mais difícil, que foi levar as malinhas embora sem mexer. E ela foi para casa, como eu disse, eu não conhecia, eu não estava presente quando ela mamava, era só aquele tempinho, era muito restrito. Tinha outros bebês na UTI. Nós levamos ela para casa. Chegando em casa, nós começamos a ver que não estava nada bem. Por quê? A Alice era um bebê que só dormia, assim, se você deixasse, ela não acordava para mamar, ela não acordava para nada. E se você acordava ela era uma extrema irritabilidade, ela se jogava para trás, ela formava um C ao contrário, assim, sabe? E o abdômen dela muito distendido, parecia que estava até grávida, assim, a barriguinha, porque era enorme o abdômen. E ela não mamava. Que foi assim, sabe quando foi uma bola de neve, tudo junto? Ela não Sim. mamava, porque os bebês mamam de 3 em 3 horas, né? Já estava na mamadeira, mas ela demorava 3 horas para mamar 30 ml, que era um pouquinho assim, e afogando muito. Ela aspirava, a gente não sabia, né, na época, mas ela ficava muito cianótica, muito roxa, perdendo fôlego. Meu marido muitas vezes teve que chupar o nariz e a boca dela, porque faltava realmente o ar. Então, assim, era um transtorno. Ela não conseguia se alimentar, ela não conseguia dormir, ela não conseguia fazer nada. A gente estava com um bebê em casa dessa forma. Nessa altura, eu já tinha ido para casa da minha mãe, né, que as mães geralmente passam a dieta ali junto. Minha mãe de outra Sim. cidade, uma cidade menor. Então, minha mãe, minha avó, todas ali a gente estava vendo. Eu, mãe de primeira viagem, mas elas não. Vendo que não estava normal, que não estava bem. E a princípio ela foi toda semana no pediatra e a gente relatando: olha, doutor, não tá bem, não tá mamando. Eu lembro que eu tinha um caderninho, até hoje mais ou menos eu faço isso, mas a gente anotava tudo da lista. Por exemplo, tal horário, fez xixi, tal horário, deita o remédio, tal horário, sabe assim, um diário. Sei, porque eu tive uma tabela também. Um diário, um caderno, de tudo. Sim. Então, era dessa forma, contando quantos ml, que ela precisava mamar tanto ml por dia, não podia menos que aquilo. E toda semana levando, e ela continuando assim, continuando assim. Um mês e meio, mais ou menos, quer dizer, fazia uns 15 dias que ela estava em casa, nós começamos a perceber uns movimentos estranhos na Alice, tipo um sustinho. Ela tinha quando ela dormia e quando ela acordava. Ela fazia assim, sabe, se encolhia, às vezes dava tipo um choquinho, muito sutis, muito rápidos, mas uma sequência deles. A gente começou a achar estranho, né? Comentava com o pediatra, ele dizia que era normal, que era reflexo de Moro, que não precisava se preocupar, porque ele era acostumado com casos gravíssimos. E ficou assim. Com 2 meses, ela tomou aquela vacina, que normalmente dá muita reação, né? Na época, Sim. essa tinha sido pelo postinho. E foi a pior crise, uma das piores crises convulsivas que a Alice teve, porque ela realmente teve uma crise generalizada, ela travou com a boca aberta, ela não voltava, foi uma crise longa.
E aí, nesse dia, a gente decidiu buscar uma outra opinião, porque não estava normal. Avisamos o pediatra, ele mantinha a palavra dele, que ele era acostumado com casos gravíssimos, porque ele era intensivista, ele era chefe da UTI-NEL na época, não sei se ainda é, e que a gente que estava ansiosa, enfim, que estava tudo dentro do esperado. Não escutar a fala materna, né, Loiane? Escutar. Eu já estava abalada emocionalmente pelo meu parto, que foi assim, horrível, horrível. Então, eu acho que quando a gente está assim, a gente perde um pouco a credibilidade. Você pode até, como psicóloga, falar isso, né, Dani? Às vezes você falar alguma coisa, parece que você está exagerando, aumentando. E não era, eu já estava daquele jeito, angustiada por tudo que estava acontecendo, que a gente viu que não estava normal. E aí decidimos procurar outra opinião aqui na minha cidade de hoje, que hoje eu moro aqui em São José do Rio Preto, acho que já fez 2 anos que eu moro aqui. Viemos por conta dela, que eu vou chegar nessa parte. Viemos buscar uma outra opinião, a princípio de uma pediatra. Na hora ela viu que não estava bem. Ela bateu o olho na Alice e viu que não estava normal. Contamos tudo para ela, ela disse, olha mãe, eles chamam de mãe, mãezinha, né? Você não precisa se assustar, eu vou fazer essa ligação na frente de vocês, mas eu só vou falar assim para conseguir a vaga, mas não precisa assustar porque tá tudo bem. E não tava nada bem. Ela ligou para a secretária da Neuro e disse assim, ó, eu estou com um caso de vida ou morte aqui e eu preciso de uma consulta agora com uma neurologista para essa criança. Eu lembro que tinha ido eu, meu marido, a Alice e a minha avó nesse dia, porque a gente saía sempre muito com ela, sabe? Um para mala, um para exame, e aquela confusão. E aí encaminhou para a Neuro, fomos no horário do almoço, ela abriu uma sessão e atendeu a Alice lá, contamos, e ela disse, olha mãe, pelo que... Ai, não contei. Antes disso, olha quanto detalhe, gente. Eu sonhei, antes de levar ela para a segunda opinião, que alguma voz me falar, eu tenho muito disso, Dani, eu sou muito assim, sabe? Intuitiva. Intuitiva. Sou muito. E me sonhou, falou, Loiane, a Alice está tendo convulsão. Isso é epilepsia, tipo, ela tá convulsionando. E a gente nem sabia que existia aquela forma de epilepsia. Aí contei pra minha mãe, pra minha avó, falei, a Alice está tendo epilepsia. Falei, ela tá convulsionando, isso é crise convulsiva. E aí, pois bem, depois a gente foi parar voltando, nós fomos parar no consultório da Neuro. Ela falou, olha, realmente, pelo que vocês estão relatando, provavelmente são crises convulsivas. E eu lembro que ela catou a Alice, assim, com 2 meses, toda molinha, porque ela não abria nem o olho, a Alice. Hoje, quem vê ela, gente, ela tá maravilhosa. Ela catou ela e falou assim, eu acho que ela ficou com lesão cerebral. Aquilo, meu chão, assim, ó, abriu, parece que eu caí num buraco, sabe, dentro. Vou pedir alguns exames, ressonância elétrica para confirmar. Você vai para casa tomar fenobarbital, que é o Gardenal, né? Antes de sair, a Alice convulsionou 3 vezes dentro da sala da médica. Então, não fui para casa. A gente internou no hospital mais próximo. Então, quer dizer, de uma segunda opinião que eu fui ter, a Alice ficou internada por quase 3 meses numa nova UTI-NEL, daqui de Rio Preto. Porque ela chegou no hospital, ela estava extremamente anêmica, porque ela não mamava, quantidade suficiente, precisou de uma transfusão de sangue, fez uma transfusão e foi para UTI, assim, grave. Aí já fez os eletros, constatou realmente que eram crises convulsivas, eram refratárias, que é resistente aos fármacos, às medicações. Então foi tentando vários tipos de remédio. Se você quiser me cortar, pode me cortar, viu, Dani? Não, eu tô aqui te ouvindo. Tô te ouvindo. Pode falar. Tá. Pode contar, a gente tá te ouvindo. Tá bom. E era muito resistente às medicações e ela entrou em mal convulsivo, que é um estado muito difícil de reverter, precisa de remédios mais fortes. E como ela já tinha essa dificuldade de se alimentar, os remédios deixaram ela menos consciente ainda da alimentação. Então ela começou a aspirar. Aspirar, gente, para quem não sabe, é quando o pulmão o alimento vai para o lugar errado, vai para o pulmão, falando a grosso modo, assim, sabe? Então o que ela queria, no caso o leite, naquela época, quando ela tinha 2 meses, uma parte migrava para o pulmão. Então ela começou a ter quadros de pneumonia, assim, de repetição. E aí, tratando pneumonia, enfim, passaram uma sonda pela primeira vez, uma sonda pelo narizinho, que é chamada de sonda nasointeral, que vai até o comecinho do intestino. E aí ela começou a alimentação dela exclusiva por ali, dos 2 aos 6 meses.
E assim, gente, o hospital parou para Alice, porque ela fazia os exames, os outros, davam tudo normais, exame de sangue, fora essa parte de anemia que ela não comia, tudo, e a epilepsia, o resto dava normal. Tipo, o que essa criança tem que nunca ninguém viu. Aí chama um, aí chama outro. Eu lembro que um dia fizeram uma reunião. Eu sugeri, falei, vocês têm que fazer uma reunião. Sabe assim, quando ficava mudando de médico e ninguém sabia falar nada? Falei, vocês têm que fazer uma Hum? reunião. Não tinha respostas. Eu tava ali tratando a Alice sem saber. E aí fizeram a Sim. tal da reunião, entraram em contato com uma outra médica neuro também. Enfim, nisso ela trocou por muitas medicações, teve muitas infecções que na UTI acaba pegando, e aí ninguém sabia nada da Alice. Por fim, eu saí de lá quase 3 meses depois, saímos do hospital com um encaminhamento para otorrino, porque ela fazia um barulho muito grande, que ela tinha laringomalácia, chama laringotraqueomalácia. O nome é feio, Tá, mas é uma flacidez da traqueia. Como ela era muito hipotônica, muito molinha, reflete em todos tá, os músculos tá. dos órgãos também, internamente. Então, isso atrapalhava ela respirar, ela comer. Fomos nesse retorno do otorrino, acabamos de sair da internação, de quase 3 meses. E aí ela fez alguns exames e constatou que era grave, então ela precisou operar. Com 5 meses, ela fez, não tinha completado 6 meses, ela já fez a primeira cirurgia dela. Foi a laser, foi um sucesso, graças a Deus, mas imagina com 5 meses se entregando teu pacote, já estava na UTI, se entregando teu pacotinho no centro cirúrgico. E ainda sem entender, sabe? As O informações que estava acontecendo, né? estava acontecendo, sabe? Tava desse jeito, todos esses meses sem respostas. Foi Carol, minha cunhada entrou aí. Que E gostoso. então, e aí, enfim, fez a cirurgia, ficou um tempinho ainda com a sonda e aí foi iniciando um trabalho com a fono. Aí que a gente foi começar a entender mais esse mundo, né? Que ela aspirava e fomos fazendo alguns exames. Aí vimos que ela não pode tomar líquido, porque até hoje ela não bebe água assim líquida. Eu tenho que misturar um pó, que é o espessante, que engrossa, que é a textura adequada para ela e segura, para ela não aspirar e ir para o pulmão. Né? Hoje, graças Tá. conseguiu tirar a sonda, mas ela faz um trabalho intenso com a fono e continua com o espessante. Então, assim, resumindo um aninho dela, depois desses episódios, ela continuou ainda internando muito. Toda semana a gente ia para o hospital. Ou por problema respiratório, antes do uso do espessante, porque a gente não sabia que ela aspirava antes de fazer o exame. Ou Tá. por então, o primeiro ano ela internou bastante. E um caminhando para o outro, hoje a gente tem uma equipe de cerca de uns 20 especialistas que cuidam dela. Uma coisa para cada órgão, porque ela tem muitas disfunções mesmo. Então, um foi encaminhando para o outro, sabe? E foi dessa Você forma. consegue, você consegue citar para a gente, é só para o pessoal ter noção De tudo que essas ela disfunções, porque eu tenho acompanhado, né? Você me contou algumas coisas do coração, acho que do coração também, né? coração. E dos rins, não é? Também? Se eu descrever a Alice, gente, depois eu quero que vocês conheçam ela no Instagram. Parece que eu não tô falando da minha filha, porque eu acho que assim que a nossa fé e nosso amor é tanto que ela parece que eu tô falando de uma outra criança. O que eu descrever aqui agora, vocês vão imaginar, acho que uma criança até acamada, assim. E ela é muito feliz, a Alice. Então, o que a gente descobriu até hoje, né? Ela tem um atraso no desenvolvimento geral, né? Motor, ela ainda não anda, né? Com 3 aninhos. Ela só senta se a gente colocar ela sentada e às vezes ela cai, tem um controle parcial de tronco. Ela agora está aprendendo a rolar com efetividade, mas essa parte motora dela ainda é assim, sabe? Ainda não, porque ela não sustentava nem o pescoço, agora ela tá ótima. Então, ela não anda. A parte cognitiva, né? Ela não fala, que tem sido uma das maiores dificuldades que a gente está enfrentando, porque ela entende muita coisa. Ela tem sim um déficit cognitivo que a gente não tem como medir ainda, né? Mensurar ainda, né? Não temos como mensurar o quanto é, mas a gente percebe ela muito presente, assim, nas conversas, me conhece, conhece a minha mãe, assiste bichinho, sabe o que ela quer. Só que ela se irrita muito realmente
pela questão da fala. Ela fica nervosa e ela tenta falar, e isso é uma coisa que está mexendo muito com a gente, com o meu emocional. Então, fora essa parte, né, no desenvolvimento, que a maioria das síndromes sempre acaba afetando um pouco, né, o motor, o cognitivo. Ela tem a epilepsia, que hoje, graças a Deus, está controlada, porque foi uma das maiores dificuldades também. A Alice teve laudos errados de exame, tomou medicações erradas. Isso que a gente sempre procurou, assim, os melhores especialistas para cuidar dela. Mas veio laudos errados de pessoas, assim, referência aqui. Então a gente foi para São Paulo, a gente foi indo, sabe? Ah, tal lugar é bom, tal lugar. Depois que eu me recuperei, porque eu passei uma fase difícil, aí eu me reergui. Falei, não, agora eu vou. E aí foi quando a gente começou a ir para São Paulo, para a capital, enfim. A epilepsia que hoje está controlada. Eu vou sempre. Estou me sentindo num novo médico, Dani. Toda vez que eu vou num novo médico, eu tenho que pensar e tenho que começar a contar da cabeça para o pé, porque senão eu esqueço. Então, ela tem epilepsia, né? No olho, ela tem quase 7 graus de hipermetropia, um pouquinho de astigmatismo, e nós descobrimos ano passado uma síndrome do olho que chama síndrome. Ah, minha avó, oi, vó. Olha, até a vó tá aí, oi, vó. Uma síndrome de Duane, chama. Duane, se fala, escreve Duane. Tipo 2 no olho direito. Não tem nada a ver com o quadro de base dela, é só do olho. Que afeta a mobilidade ocular. Então, o olhinho direito dela, ele não vem para cá. Então, para ela não ver duplo, porque isso faz ver duplo, ela tem uma compensação da cabeça. Pode ver que ela sempre tá assim. Que é para ela ajustar a visão dela. Porque esse olho não tem pra cá, sabe? Então, temos isso. Então, o oftalmo trata e o neurooftalmo também. A gente foi descobrindo cada especialidade. Operou da laringomalácia, né? Olha eu descendo, apontando com a caneta. Vai, vamos indo. A audição dela é perfeita, não tem nada. Ela tem um palato ogival, que é o céu da boca bem arqueado, bem algumas características da síndrome, de algumas síndromes tem isso. Uma fibromatose ogival, que ela já operou 2 vezes. Ela operou ano passado. Que os dentinhos, né, ficaram encobertos pela gengiva, né? Eu lembro disso também. A gengiva dela era muito grande, muito espessa. Os dentes, ela tinha todos, mas eles não apareciam assim, porque era totalmente coberto e realmente uma camada muito grossa e muito grande de gengiva. Então, geralmente os anticonvulsivos, se tiver alguma mãe aqui, vai saber, causam esse aumento, mas o dela não era justificado só por anticonvulsivos, porque ela conseguia fechar a boca. Era realmente muito grande. E foi uma cirurgia, um pós muito dolorida e muito difícil depois. E é uma coisa que provavelmente ela continue tendo que fazer ao longo da vida dela. A última ela fez agora em fevereiro, da boca, que foi a 4ª cirurgia. Bem, essa parte da boca, então, a gente tratou a asma nela, ela como asmática, apesar da idade, porque ela tinha muita crise de broncoespasmo, então, assim, usou bombinha contínua por muito tempo, mais de 1 ano. Hoje a gente conseguiu desmamar também, ela só usa um sprayzinho no nariz, mas sempre teve essa parte alérgica, tanto de pele, quanto de respiração, quanto alimentar, super sensível em tudo. Descendo então para o estômago, nós descobrimos uma condição muito rara nela no estômago, que é chamada de volvo gástrico organoaxial. O que é isso? É como se fosse uma torção, o estômago é fora de posição do que era para ser. Geralmente, quando você tem um volvo, tem o intestino. Quando a gente escuta falar que torce o intestino dela, não, dela é no estômago. Então, assim, e antigamente se operava todos os casos de volvo. Hoje não. Hoje se acompanha de perto com exames, enfim, acompanhamento médico. E dependendo da evolução, precisa ser operado. E se não tiver maiores repercussões, aí fica como está. Senão a gente vive operando ela. Então a gente vai escolhendo. Pulei o coração, Dani, esqueci do coração. Voltando pro coração. Ela tem uma dilatação da raiz da aorta e a aorta ascendente. Então, ela toma uma medicação que é para conter a frequência cardíaca, para o sangue não passar com tanta pressão, para ele passar mais lento e não dilatar ainda mais. A gente faz ECO há 6 meses
e estamos acompanhando isso também. Acho que, Acho que passou um pernilongo aí. muito próximo da avenida eu moro. Então, assim, aí descendo, no intestino ela tem constipação crônica, ela toma laxante diariamente, foi muito difícil também no intestino. Ela tem indicação de fazer enteroclisma diário, que é uma lavagem hospitalar. Descobrimos bexiga neurogênica, tem 1 ano e meio, que eu não fazia ideia que ela ia ter, porque ela sempre fez muito xixi sozinha. Então hoje eu sondo ela a cada 3, 4 horas. Eu passo a sonda para esvaziar a bexiga dela, porque fica sempre... Você faz isso? Eu faço isso. Eu que faço. Tá. Mesmo quando ela precisa colher em algum lugar, algum laboratório, enfim, ela não aceita que outra pessoa faça. Então eu faço da forma estéril e aí acabo passando. E foi muito difícil também, gente. Foi também uma das maiores dificuldades, porque é tão delicado e tão assim. É uma sensação pra gente, mãe, é uma sensação horrível, que eu acho que eu não preciso nem falar como eu me sentia quando eu tive que passar. Como eu descobri a bexiga neurogênica, eu descobri porque ela começou a ter muitas infecções recorrentes e sair coágulos de sangue na urina no ano passado. Saía muito sangue da urina dela. E aí a gente foi fazendo vários exames, algum feito só em São Paulo, capital. E aí a gente descobriu que ela na verdade, ela não faz o xixi. Ela tem um escape quando a bexiga enche muito, porque não cabe mais. Mas ela não tem controle, ela é um dissinergismo que chama. Eu vou falar umas palavras assim, gente, mas algumas coisas... É seu cotidiano, né? É seu cotidiano. Então, para ficar mais fácil, ela não tem controle dos esfíncteres dela, tanto do intestino quanto da bexiga. Então aí a gente faz cateterismo, que é para esvaziar a bexiga e aí não ficar nenhum resíduo, que é o que causa infecção. Porém, a gente já teve consulta essa semana, que mesmo assim está tendo, então vamos aguardar os próximos capítulos. Sexta-feira, ela vai fazer uma cintilografia renal. Fez exames esses dias, foi? Sim. Ah, a Elaine falando. Sim, ela fez exame esses dias e ela vai fazer uma cintilografia. Nem apareci para contar para vocês ainda, tô falando aqui, ó. Ela vai fazer uma cintilografia renal na sexta-feira e ultrassom de rins e vias urinárias. Porque se o cateterismo não é suficiente, qual que é o objetivo? É preservar os rins dela, que estavam preservados. Então, muitas infecções podem acarretar problemas renais, que é o que a gente não quer. Então, se o cateterismo não estiver sendo suficiente, nós vamos precisar adotar medidas um pouco mais invasivas, mais que o cateterismo. Eu espero que não precise. Mas ela tem, como eu estava seguindo, né? Ela tem a constipação crônica, de tomar laxante, de ter que fazer lavagem assim sempre. Como eu disse, realmente o intestino dela é muito complicado e precisa dessa lavagem, tá indicada até todos os dias. Eu ainda não iniciei. Até porque é uma coisa muito difícil, eu não consigo comprar essa medicação, é só de uso hospitalar. Então eu tô achando que eu vou até que judicializar isso, porque mesmo com a carta, escrevendo, explicando o quadro clínico, eu não consigo esse material ainda. Tá. Nem, enfim. E aí, gente, do mais, a parte ortopédica, ela vai fazer uma cirurgia agora de encurtamento de tendões, dia 11 de julho, né? Pela hipotonia, por não andar, vai acarretando outras coisas. Ela tem hiperextensão das articulações, que ela torce tudo assim, é molinha, sabe? Além da por dentro. E não tem as unhas, não tem as falanges, que são essas pontinhas do dedo, de alguns dedos, e não tem as unhas. Mas eu acho que é isso. Depois, ao longo da live, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo. E aí, com tudo isso, claro que você foi pro... Toma, eu vou falando. As pessoas estão hipnotizadas em casa. Tipo assim, essa moça não... Como pode uma mãe tão linda, tão novinha, né? Tá falando assim, ó, com tanta propriedade, né? Você respirar um pouco, né? Então, assim, até aqui, né? Um pedaço da história da Alice, né? A gente percebe, né, na Loiane, que ela fala com propriedade da filha dela, né? E com o seu olhar, tanto da Alice, né? Um olhar, assim, de quem vestiu a camisa, né, da Alice, né? É um olhar de investimento, um olhar de uma mãe tão novinha, né?
E esse novinho é um novinho amoroso, né? De ter tão novinha, mas de uma maturidade. Não que foi fácil, né? Não. Não que foi fácil, mas que você está conseguindo, né, Loiane, fazer o que tem que ser feito por Sim. ela, né? Acho que E né, tanto é que você tem o Instagram Crescendo Especial, onde todo mundo que está aqui assistindo, se não conhece, né, deve acompanhar, porque a Alice sempre linda, ela com tudo isso, ela passa uma serenidade no olhar, uma alegria no olhar, ela é muito fofa. ela é muito feliz, Alice. A sensação que eu tenho é que ela é muito grata a tudo e eu também sou por ela ser minha. Fico impressionada. Você é nova e tão centrada, com tamanha resiliência para ver tudo isso. Gente, não foi sempre assim. Quem me vê assim, Ah, mas também não, não dava, né? Nós não estamos falando de. Não é mágico, né? não. Conquistar tudo isso. Acho que é uma aceitação, né? Sim, levou muito tempo. Não da aceitação da Alice em si. Eu tinha Sim, tão extrema. Eu não dormia, eu via se ela estava respirando. Eu pirei. Se acendia uma luz, meu coração disparava, eu adoeci. Eu surtei, gente. Vocês não têm ideia que eu passei. Eu fiquei assim. Eu morei um ano com os meus pais, eu, meu marido, a Alice, porque eu não tinha condições de cuidar dela sozinha. Ela vivia internada e eu vivia em pânico em casa, de não saber o que fazer, porque foram muitas situações traumáticas e ninguém tinha uma resposta. Ao longo desse, minha sogra amadureceu muito, a vida me cobrou, né? E agora eu acho que eu dou conta do recado muito bem. Então, assim, como eu disse, a vida me cobrou, né? Até perdi o que eu tava falando, gente. então, você estava falando, né, que você amadureceu muito, que a vida te cobrou, que você foi morar com seus pais, que nem sempre foi assim. Eu parei, gente, de falar. Vocês não estão entendendo. Minha mãe e meu marido quase não. Bom, minha família inteira, porque eles falavam, gente, essa criança precisa dessa mãe. E eu, assim, não estava em condições nenhuma. Eu tomei muitas medicações, fiz tratamento com psiquiatra. Foi assim, foi uma fase realmente pesadíssima. Só que quando passou, né, eu ressurgi igual uma fênix, eu acho, das cinzas. Porque eu precisei daquele tempo para digerir tudo isso, para ir acompanhando, e a Alice não estava bem, então eu também não estava bem, sabe assim, aquele ciclo, nenhuma das duas estavam bem. Sim, Conforme sim. eu fui melhorando, eu fui A melhorando live, ela. a live vai ficar salva, gente. Depois vai lá pro canal do YouTube da Loja Curiosamente, tá? Ela vai ficar salva aqui no IGTV e depois nós vamos salvar também, deixar no YouTube, tá? Porque essa live vocês têm que assistir. Quando você estiver triste, se assiste de novo. Se assiste de novo. Do luta a luta. Isso mesmo, Elaine. Amanhã a live completa no YouTube. Ai, ótimo. Desculpa. Vamos lá, Imagina. vamos continuar. E no meio disso, ela foi fazendo os exames genéticos, né? Conforme foi dando. Então, o primeiro que ela fez foi o cariótipo, que o resultado veio normal. Os médicos, eles têm uma ordem, né, de eliminação de exames. E já começa por aí, eles não te prescrevem os exames. Por que, Loiane, que eles não prescrevem? Porque, gente, esses exames genéticos, eles custam, assim, de 15 a 30 mil reais. Então, eles são muito cobrados pelo convênio, por estado, a não prescreverem esse tipo de coisa, mesmo que a criança tenha indicação. Então, verdade, mãe, não falei. Só um adendo aqui, gente. Eu estava, quando eu engravidei da Alice, no meu penúltimo ano de faculdade. Então, assim, e eu fazia faculdade em outra cidade. Eu viajava grávida, eu saía do meu emprego, que eu trabalhei até 10 dias antes de ganhar ela. Eu saía do meu emprego, pegava um ônibus. Eu lembro até que às vezes eu não jantava, não dava tempo, então eu comia um salgado por lá. E aí eu ficava na faculdade, voltava. Quando ela nasceu, era o meu último ano da faculdade. Eu me formava naquele ano. E eu queria, assim, largar a mão de tudo. Eu queria desistir. Eu falei, eu não quero mais isso. E eu com síndrome do pânico. E aí eu tive muito apoio das minhas colegas de turma, do meu. Eu sou muito grata até hoje, meu coordenador, que me ajudou, assim, muito. E até me emociona lembrar, porque foi realmente difícil. Hoje eu agradeço que eu terminei minha faculdade, que eu tenho meu diploma, porque foi muito difícil terminar o último ano da faculdade
com ela internada, com ela na UTI, entre a vida e a morte, enfim. E aí eu me formando, gente, nessa situação que eu contei, que eu nem falava, eu estava me formando na faculdade. Mas eu sempre fui uma boa aluna, então eles sabiam a fase que eu estava passando, foram super compreensivos e deu tudo certo com a minha faculdade. Você estava se formando não só em estética, mas também como mãe, como ser humano, né? Eu acho que começou toda uma nova formação aí na sua vida, né, Loiane? Sim, eu achei que eu não ia ser capaz, assim, sabe? E aí eu me formei, graças a Deus, hoje eu agradeço, mas foi muito difícil, porque tinha sido meu último ano da faculdade. Então, que isso tudo aconteceu. Eu estava no último ano da faculdade. Voltando um Sim, pouquinho esses genéticos, sim. Ah, então já tem essa dificuldade dos médicos pedirem, né? Ou eles já pedem e colocam, deixei claro para os pais que o plano não cobre, sabe assim? E realmente eles não cobrem nada. Só que aí depois que a gente entra nesse universo, você percebe que muita coisa você vai ter que brigar na justiça. E eu acho que esse é o nosso principal desgaste de tudo, é você ter que lutar na justiça por uma coisa que é direito do teu filho. Uma pessoa que depende de você para tudo, que tem várias questões de saúde, que você já sofre por aquilo, e você ter esse desgaste emocional com convênio, enfim, com quem for, por equipamentos, por terapias, por tudo que é de direito deles e que, assim, para conseguir um mínimo de dignidade possível para uma pessoa com sim, deficiência, né, para uma sim, qualidade. Enfim, e aí sim. fizemos nessas lutas judiciais, enfim, fizemos, porque eu sempre fui atrás. Fizemos o cariótipo, fizemos análise de ácidos orgânicos na urina, fizemos CGH-Ray, que acho que é assim que se fala. Cada um faz uma leitura diferente do DNA. Fizemos o sequenciamento do exoma, que é o padrão ouro para se descobrir as síndromes. A maioria descobre a síndrome no exoma, não foi o caso da Alice. E agora foi pedido para ela o sequenciamento do genoma total, que, gente, sequencia assim, o DNA inteiro da pessoa. Então, se não der nesse, que é a última opção no Brasil, eu não sei o que vai ser. Dia 5 de julho tá para sair o resultado. Só que em Ah, paralelo, vocês já fizeram. Vocês já fizeram. já colhemos o exame. Daqui da região ninguém nunca fez ainda, porque não Tá. precisava. Então, ela é um caso realmente. E aí vai ficar pronto dia 5 de julho. Só que em Quero paralelo, saber. sim, estou Quero me muito conte. Estou muito ansiosa, espero que realmente venha o resultado. Loiane, você quer que dá alguma? Quero que dá, porque ela tem, então eu quero saber o que é. É muito angustiante não ter um diagnóstico. Eu acho que, assim, até falei esses dias no Instagram, os caminhos das crianças com deficiência são totalmente diferentes, porque a gente não parte do mesmo lugar. Se você tem um diagnóstico de base, você, por mais que é raro, que você não tenha informação, você tem ali a base. Em algum momento da vida vai ter um especialista, vai ter alguém que vai se dedicar àquilo, vai estudar. Como é que vai acontecer isso com a Alice se a gente não sabe o que ela tem? E digo É, mais, pode falar. pode falar, não, pode falar. E digo mais, fala. Quando nós íamos fazendo esses exames, sempre tinha um nome de uma síndrome que era suspeita, que foi síndrome de Dors. E aí era assim, gente, síndrome de Dors, tem 50 casos no mundo, o que eu fazia? Eu nem sei inglês, hoje eu aprendi algumas coisas por causa dela. Eu ia lá, pesquisava tudo em inglês, porque não existia em português, não tinha ninguém no Brasil. Então eu lia todos os artigos em inglês, eu via o nome dos médicos, porque geralmente é só abreviação. Eu achava onde esse médico trabalhava, o autor desse artigo. Eu achava onde ele morava, assim, a localização. Encontrava os O remédios, RG, o CPF. tudo. Eu descobria tudo. As pessoas, eu enlouqueci. As pessoas portadoras da síndrome, eu achava, podia estar onde fosse. Tanto que a última síndrome que suspeitou dela, que o meu coração de mãe, eu acho realmente que ela é muito parecida, que é a Zimmermann-Laban. Ela é muito parecida. E todas elas, gente, assim, raríssimas, de uma raridade, assim. A Zimmermann-Laban tipo 3, ela tem 4 casos no mundo. Então, aí falava, eu acho que é isso. Algum médico falava. Eu ia lá, quem que acha as 4 pessoas que moram no mundo? Eu, no mesmo dia. Eu achava onde elas moravam,
como estavam, sabe, assim, pesquisava em jornais da época, tudo fora da minha língua. Até faz uns 15 dias que eu falei com a mãe do Japão, gente. Ela não fala como a gente se transforma, né? Ela não falava português, nem inglês, eu muito menos japonês, né? E nem inglês, mas a gente conversava em inglês pelo tradutor. Então, assim, como a gente se transforma, né, para aquilo que a vida nos cobra, assim. Então eu ia achando, Sim. sabe? Ah, a Alice pode ter tal coisa. Foi assim que eu achei a Dani, gente. É. Suspeitavam de uma síndrome da Alice chamada Park Zoom. Ai, Park Zoom. Que é o que a minha filha tem, e eu achava que a minha filha era rara. Porque tem 150, 180 casos no mundo, que já é né? muito. Que a síndrome já é muito rara. Aí vem a Loiane, metida besta, fala assim, não, eu vou achar uma... Não, isso aí é 150 casos no mundo. Isso aí é... Tá tudo bem? Pode pegar, o Guilherme quer passar para pegar um pijama para Alice. Deixa o coitado passar. Pergunta se eu posso entrar para pegar. Eu falei, pode entrar. Pega logo. E aí vem a Loiane, né? E aí a gente se conheceu porque a Alice tem, né, uma alteraçãozinha genética no gene PAX1, né? Mas que não era relevante, né? Mas aí eu achei É. grupo, aí cheguei até a Dani, a gente conversou um monte por ligação, né, Dani, aquele dia, Sim, trocou sim. muita informação, mas foi sempre assim, sabe? Eu fui achando as pessoas, até que eu achei, gente, um médico no Canadá que nos ajuda, assim, muito. Ele se chama Dr. Philippe Cantot. Quando falaram que a Alice tinha DORS, eu catei o prontuário dela inteiro, traduzi em inglês para ele, enviei tudo pro Canadá, fotos, o prontuário, tipo, pelo amor de Deus, me ajuda, porque ele era especialista em DORS. E aí ele me respondeu e a gente tem contato até hoje. Nosso primeiro contato foi lá de 2017, 2018. E aí ele falou, olha, Loiane, minha primeira suspeita não é DORS, é Zimmermann-Laban. E quando ele falou Zimmermann-Laban, parece que caiu assim no meu coração. E eles são muito parecidos com a Alice. Só que aí nos exames não deram ainda. Então, depois a gente Charles, que é um geneticista em Ribeirão, e o Dr. Charles, por coincidência, fez um curso com esse médico há anos atrás, e eles sempre se encontram nos congressos mundo afora. Então foi muito assim, nossos caminhos estavam cruzados, e eles cuidam do caso da Alice assim em paralelo. No Canadá, porque nós não fomos ainda, mas o nosso DNA já está lá, estamos estudando também, porque no Brasil falta investimento, né, em pesquisas. Eles acharam alteração num gene da Alice lá, chamado KCNB2, e que não foi nunca relatado na medicina ainda. Então, se realmente for esse gene responsável, ela pode ser o primeiro caso relatado no mundo dessa síndrome desconhecida. Sim. Então, é pouco, né, pra gente, né? E nisso tudo, fora essas intervenções clínicas, fisiológicas, orgânicas, né? Você também faz muita terapia com a Loiane, né? Com a Alice, né, Loiane? Você, um investimento, né? Eu vi esses dias que você fez uma live com o fisioterapeuta, Tá né? sendo bacana. Eu sempre fui procurando tudo, assim, que podia ser feito para ajudá-la, né? Então ela faz. Agora não, por conta da pandemia, a gente está numa situação atípica. Mas a gente Sim. faz físio, uma equipe acompanha ela, físio, fono, TO, ecoterapia, já fez hidro também, parou porque deu infecção de pele. Mas tudo, assim, integração sensorial, ela fez uma pequena parte já também. Tudo eu fui testando com ela, sabe? Então, ela tem uma rotina todo dia, de manhã à tarde, ela tem sempre uma terapia. E em casa também, né? Eu acho que tudo que a gente faz, até o brincar, é o brincar da forma já estimulando por trás. Sim, sim. Os brinquedos dela têm um objetivo, tudo tem um objetivo por trás. E falando da raridade dela, minha mãe até sempre fala, Loiane, a Alice era pra ser tua, porque você nunca gostou de nada igual dos outros, e realmente. Nunca, sabe assim, minhas coisas tinham que ser todas diferentes, o meu caderno de escola, sabe? Eu sempre gostei de ser diferente.
ser autêntica. Sim. E aí, né, veio a sua autêntica, né? A sua filha também é autêntica. E fora, né, eu acho que a autenticidade, né, e complexidade de tudo que vocês ainda passam, estão passando, tem uma cirurgia marcada para o dia 11 de julho, né? Eu acho que essa disponibilidade amorosa que você conseguiu construir dentro de você, né? Sim. A minha pergunta é assim, né? O que você aprendeu sendo mamãe da Alice? Ai, ser mãe da Alice pra mim assim é incrível. Eu acho que ela tinha que ser minha. Ela me transformou numa pessoa muito melhor, que valoriza as pequenas coisas, sabe, o acordar. Apesar de tudo isso que ela tem, que não são poucas coisas, eu tento sempre enxergar um lado positivo em tudo. Então, eu agradeço que ela respira sozinha, porque quantas crianças dependem de um aparelho. Então, eu tento sempre enxergar um lado positivo em tudo. E ela me motiva a ser melhor a cada dia. Ela tá sempre sorrindo e acho que essa é a minha maior inspiração, né? Ela que passa por tudo. Você olha o corpinho dela, é inteirinho picado, as mãozinhas, sabe? Ela tem muito trauma de secção, é toda tem uns retalhozinhos assim, mas ela me incentiva a ser uma pessoa melhor a cada dia, porque ela é realmente muito guerreira e muito feliz. E eu não me permito ser triste diante da felicidade dela que passa por tudo isso. Sou muito grata. Sim, eu não me permito ser triste. Isso, diante da. Olha, acho que é isso mesmo, né? Você olhar para ela e ver, né? E sentir, mesmo ela não falando, né? Sim, Sentindo que ela fala com os olhos, a alegria e gratidão pela vida, né? sim, Você provavelmente me contou, mas eu não lembrava do comecinho, de como foi traumático o nascimento dela. Eu foi, tô recordando, né? foi Então, assim, ó, ela nasceu com uma força de vida ela que surreal. sim, a Ela todos queria viver, sabe? Aquela força de ego, sabe? Eu, a psicóloga falando, né? Então, assim, ó, sim, uma força egóica de daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, né? sim. Então, assim, eu vim para ficar. E eu vou ficar, vocês vão ter que me engolir, né? Então, e é muito lindo isso, né? Uma força de vida. Você sabe que, só falando um pouquinho da Lívia, a Lívia também teve um refluxo muito, ela não engasgava, mas ela tinha um refluxo muito forte, de jato. Então, ela estava mamando um pouquinho pela boca, saindo pelo nariz. Alice sai E, só, também pelo e eu nariz. olhava para a Lívia, nossa, era desesperador. Mesmo você sendo mais rara que eu, né? Eu me reconheço você falando muitas coisas parecidas que eu vivi com a Lívia lá bebê, né? E eu lembro que eu olhava no semblante da Lívia, enquanto ela mamava e saía pelo nariz, ela sorria com semblante de tá tudo bem, mamãe, Tá tudo bem, né? mãe. Quando eu Né? desafogo a Alice, porque eu aprendi a fazer manobra para desafogar, porque vira e mexe, até hoje a alimentação dela é pastosa, ela tem muita dificuldade alimentar. A Lívia também come pastoso até hoje, né? Come. É uma característica da síndrome, da Lívia também. E eu também não confio muito nela, não. Ela não. E ela tem ânsia, sabe? A Alice, ela não bebe suco, que ela nauseia. Ela não come bolachinha, ela não come bolo, ela come como um bebê até hoje. Algumas frutas, os legumes Tudo amassados, amassadinho. tudo amassadinho. A Lívia também, ela come o arroz, feijão, mas tudo com. Se for um purê de batata, então ela faz aquela gororoba, aquela passaroca, aí ela come. Come uma pratada de pedreiro, assim, ó. Mas não engorda. É uma característica da Lívia, ela não engorda. Você pode socar comida na menina que de manhã ela tá com peso, à tarde ela tá com outro já. Emagreceu. Diferente da mãe. Que podia A ser Alice, assim, mas não é. a Alice tá engordando muito, tá um pouco, eu não tô aguentando a minha coluna. Ela tá com 15,5 kg já, ela entrou com suplemento, porque quando ela opera, ela volta a se alimentar por sonda, porque não consegue comer pela boca. Então ela Sim. usa sonda, não tem toda vez que ela opera da boca.
E aí a gente entrou com suplemento, porque só o leite não seria suficiente por sondinha, né? Sim, sim. Que suplemento você dá para ela? É a Suri. Não faz nem técnica, Lívia. Jura? Foi muito O que, bom pra isso. o que eu, pra, assim, encorpar, a Lívia, eu gastei latas e latas. Eu substituía o leite. Então, eu fazia pelo Pediassur para fazer o mingau, porque a Lívia não toma leite, né? Então, eu gastei fortunas de Pediassur. Tá. No café da manhã, no lanche da tarde e na janta. Ela não engordou nenhum teco, aí eu desisti. Mas tá Porque foi super mais de ano. Tá, ela é saudável, mas quase que eu derrubo tudo, que eu me enrosquei. Ela é saudável. Olha, eu sendo Daniele. Essa é a Daniele, gente. eu sendo Loiane rindo na live ao vivo. Eu sendo Daniele, meu marido deve estar lá morrendo no quarto, falando assim, essa daí não tem jeito. Eu vou matar você que você faz isso. Que eu bati, me enrosquei, me botaram presa nesse negócio e eu não paro de falar com a mão. O meu não tem entrada, acho que deve dar super eco no som, mas o meu não tem entrada. Aliás, eu vi você fazer a mamadeira dela, é praticamente um coquetel. Gente, realmente. Eu gravei esses dias para fazer um leite para Alice, eu falo que é uma fórmula, assim. Porque vai o leite, vai probiótico, vai especiante, vai remédio, tudo no leite junto. E só, tá quase finalizando, né? Eu queria só contar uma coisa. Eu lembro que eu acho que o maior ato de amor que eu tive com a Alice, quando ela estava no UTI nesses 23 dias, iniciando, né, quando ela nasceu, eu lembro que eu entreguei ela para Deus e disse assim, falei, meu Deus, eu amo tanto a Alice que eu não quero que ela sofra. Se for para ela sofrer, o Senhor pode levar ela, porque sofrendo não. Ela pode ficar do jeito que ela ficar, mas sofrendo não. Então, acho que foi o maior ato de amor que eu tive por ela, foi aquele dia que eu tive essa capacidade de entregar e de falar. Então, eu acho que realmente ela ficou, e ela é feliz, e ela é grata. Então, e acho que é isso. Eu achei que eu ia chorar muito na live. Ai, olá, eu também achei que eu ia chorar. A gente falou isso, né? Ai, eu acho que eu vou chorar. Se você chorar, eu choro também. Sim. Ó, até me controlei, porque você falou, eu chorei já um pouquinho antes hoje. Relembro. E passando, por isso que eu tô mais tranquila. Mas realmente é isso, a gente Sim. conta a história cada dia. Agora eu criei Instagram, a gente ajuda outras pessoas. O meu maior objetivo, além de contar a rotina dela, a superação, as conquistas, foi levar informação, porque eu acho que as mães precisam de informação para não passar muitas coisas que a gente passou lá atrás. Então, eu tenho mães que me acompanham assim do sertão, da Bahia, de Pernambuco, enfim. Então, meu maior objetivo foi realmente ajudar essas famílias e passar informação. Que você tem uma capacidade imensa, né? Uma capacidade de informar, né? Eu acompanho você, né? Então eu vejo seus vídeos, seus stories, você sempre antenada, informando as mães, falando, contando os procedimentos, falando com o seu linguajar até técnico que você desenvolveu, né? E aprendeu. Tá uma médica, tá uma doutora, gente, doutora Loiane. Abandona a estética e vai fazer medicina, Você né? sabe que o médico me falou assim, lá em São Paulo, capital, um médico muito conceituado, ele falou, se eu colocar um jaleco, um esteto em você e te levar comigo para o hospital, ninguém fala que você não é médica. E aí, Né? porque eu tive que aprender muita coisa por conta dela, realmente. E olha quanta coisa você aprendeu com ela, né? Ela aprende muito com você, com o seu sentimento, mas muito provavelmente, né, ela aprende com você e você aprende com ela, né? Olha a oportunidade que ela te deu na vida de crescimento, né? De conhecer tantas pessoas, né? Eu acredito que teve as dificuldades, os que erraram com você, como comigo aconteceu, mas eu acho que você consegue sentir muito mais gratidão do Sim. que amargura, né? Pelos que erraram com a sua filha no diagnóstico, no laudo. Hoje eu tenho dias muito mais felizes do que tristes. Tenho, assim, meus momentos baixos, né? Porque é minha filha, a dor que ela sente, eu também sinto.
Mas hoje, para mim, por exemplo, cateterismo, quem olha de fora acha um bicho de 7 cabeças. Para mim, já se tornou normal. Faz um ano já que a gente faz isso. Então, acho que é isso. A gente tem essa capacidade Vai acabar. de se adaptar. Ah. E na nossa capacidade de se adaptar, temos 20 segundos, né? Que a gente fala mesmo, né? Vamos no Instagram conhecer ela, ela é linda. Obrigada, Dani, pelo convite. Boa noite. Eu queria te agradecer, uma boa noite para todo mundo que nos acompanhou. A live vai estar lá no YouTube. Um beijo no coração da Alice